Olá a todos, mais uma vez estamos aqui, reunidos, para estudarmos um pouquinho mais das lições do Cristo, através da doutrina espírita. Vamos ver hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesse capítulo, nós veremos o item Ressurreição e Reencarnação, a partir do item 4. Ele diz assim: a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver, sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança, e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Essa questão foi colocada justamente porque nesse mesmo capítulo, no item anterior, os discípulos perguntaram para Jesus, né? Porque eles ouviam que os escribas falaram que Elias haveria de vir. E aí Jesus respondeu que Elias já tinha vindo, e que Elias veio e eles não o conheceram, e antes fizeram dele o que quiseram. E aí ele diz: então compreenderam os discípulos que de João Batista é que eles falaram. Quer dizer, Jesus confirmou ali que João Batista era a reencarnação de Elias. Seguindo a leitura aqui então de Kardec, no item 5, vamos ver. E havia um homem entre os fariseus por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Aí Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Aí perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. E vós, que tudo isso não recebeis, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? É que Jesus explicou para ele, né, para Nicodemos, que uma vez que as coisas simples da terra, dos homens, eles ainda não conseguiam compreender, Jesus não poderia falar de coisas mais amplas ou mais até difíceis da compreensão deles naquele momento, naquela maturidade espiritual que eles tinham. Eles não iriam compreender. Mesmo hoje, para nós, na nossa realidade, se disserem para nós, os espíritos superiores virem para nós com ideias muito além daquelas que a gente pode compreender hoje na nossa maturidade espiritual, com conceitos, com informações sublimes, bem à frente da nossa realidade, nós não vamos compreender, né? E não compreendendo, muitas vezes não acreditamos. Então, por isso que tudo vem ao tempo certo. Enquanto tivermos maturidade para conhecer, tivermos já um conhecimento ali formado sobre algumas coisas, elas serão aprofundadas em nós. É o que ele disse aqui a Nicodemos, né? Em outras palavras, o que ele disse? Que ele teria que aguardar mais adiante para poder compreender essas coisas, né? Aguardar ali o seu progresso espiritual, a sua maturidade, o seu desenvolvimento de conhecimentos, né? Para que ele pudesse conhecer as leis da reencarnação. Continuando aqui, o item 6, né? A ideia de que João Batista é Elias e de que os profetas podiam reviver na Terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Quer dizer, nos itens anteriores foi reproduzido aqui essas passagens dos evangelhos de Marcos, de Mateus, de Lucas também. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo-a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não te maravilhes de eu te ter dito que é necessário nascer de novo. Quer dizer, ninguém pode progredir e chegar ali à evolução. Esse reino dos céus que ele diz aqui é a perfeição. Né? Há mundos melhores, há mundos superiores, há mundos perfeitos, que um dia todos nós chegaremos. Mas como nós chegaremos a isso? Uma encarnação, 2, 3, 1000 encarnações talvez, não sejam suficientes, né, para chegarmos a isso. Então, esse renascer de novo que o Cristo disse a Nicodemos é isso. É a nossa necessidade de voltar na reencarnação, de passar pelas provas, pelos aprendizados, pela vida, né, pela carne, e indo seguindo adiante. Uma vez que temos consciência disso, temos que nos esforçar, não para deixar para depois, então eu vou deixar para depois porque eu vou ter mais vidas mesmo, então nessa eu vou me acomodar, vou fazer o mínimo possível. Não, é dessa maneira que temos que pensar em fazer o máximo que pudermos, diante, claro, da nossa
ignorância ainda que é muito grande, mas já temos condições de entender muitas coisas, de buscar, de melhorar, de estudarmos aí as lições, né, do Espiritismo, entendermos as leis da reencarnação, fazer a nossa parte, nos esforçarmos para isso. É isso que ele nos pede. Dando sequência à leitura aqui do Evangelho, no item 7 diz assim: estas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto que, em algumas traduções, a expressão do Espírito foi substituída por Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco possível. Seguindo o item 8. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Por isso, consideravam a água como um elemento gerador absoluto. E assim que encontramos no Gênesis, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça, que a água produza animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transforma no símbolo da natureza material, como o espírito o era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma. Nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Que o corpo procede apenas do corpo e que o espírito é independente dele. Olha, vejam que quantos ensinamentos, né, numa fala de Jesus, que a gente demora tantos séculos para compreender. Precisamos que outros espíritos mais esclarecidos venham nos trazer ali detalhes, mais informações, abrir a nossa forma de pensar, nos darmos uma outra visão daquele ensinamento. Porque se ficarmos simplesmente as palavras ali, né, dos evangelhos, se ficarmos simplesmente nas narrativas dos evangelhos, nós não vamos compreender muitas coisas. Por isso precisamos dar ouvidos a espíritos superiores que nos trazem, como Kardec fez aqui, outra visão mais ampla, para que a gente possa refletir de uma outra maneira. E aí nós vamos, com os conhecimentos que vamos adquirindo durante as encarnações, nós vamos ligando esses pontos e compreendendo que ele fala aqui que o corpo independe do espírito. O corpo é formado pelo corpo. A mãe e o pai, eles dão origem a um novo corpo, mas não a um novo espírito. O espírito já existe quando aquele corpo nasce, quando aquele corpo é gerado. O espírito ele foi criado anteriormente. Mas como dizer isso para homens ignorantes, né? Quando Jesus estava aqui entre nós. Como dizer isso de forma diferente para espíritos que não poderiam compreender ainda, que hoje estamos tentando entender depois de muitos anos, depois de muitos séculos, estamos tentando ainda compreender essas coisas. Somente voltando, somente renascendo, somente voltando à encarnação,
nos instruindo, né? Como diz aqui o título desse capítulo, ninguém pode ver o reino de Deus, quer dizer, ninguém pode evoluir, ninguém pode chegar a mundos perfeitos se não renascer, se não reencarnar, tá certo? Então, que possamos refletir nessas lições, possa nos trazer aí no entendimento, boas reflexões. Fiquem em paz, tenham todos uma boa semana, que Deus nos ajude, nos ampare.